Durante essa relação, em algum momento, nesses 2 anos, você foi abusada sexualmente? Sim. Eu era obrigada a ter relação sexual com ele todos os dias, mesmo que eu não quisesse. E muitas vezes eu fazia sem vontade, somente para satisfazê-lo, porque eu sabia que se eu não fizesse eu iria apanhar. Isso é estupro. Violência sexual. Qual a diferença? É a mesma coisa. Né? Você não via, você não enxergava assim? Você enxergava como uma obrigação? Eu fazia como obrigação. Você achava que você estava fazendo o seu papel de mulher? Exatamente. E assim, não somente como obrigação, mas com medo de apanhar. É difícil porque hoje, né, nós temos o advento da internet muito forte. Sim. E a gente vê que se propaga esse tipo de dependência emocional. E o jovem, ele trata como normal o grito, o toque desaprovado, sem aprovação. Quanto tempo demorou para você entender que você estava sendo vítima de uma coisa tão grave? A partir do momento que eu comecei a sofrer agressões, eu já vi que ali já não era uma coisa normal, entendeu? Mas assim, quando eu cheguei e falei, eu não quero mais, aí eu sofri ameaças. Então, a partir de um momento, até então, eu fui tentando levar, eu achava que ele ia mudar tal, mas chegou um ponto em que eu já não estava mais com ele, assim, por espontânea vontade, assim, tipo, vou tentar, ele vai mudar, mas sim por ameaça, que ele falava que ia matar minha mãe e os meus 2 irmãos. E não tínhamos ninguém para nos defender, não tinha ninguém, assim, que tomasse a frente e falar, poxa, você não vai tocar. Eu não queria falar para o meu tio, que era policial, não queria falar para ele porque eu sabia que não ia dar certo, entendeu? Você tinha medo de gerar uma tragédia? Eu tinha medo, entendeu? Só que assim, eu não tinha consciência da gravidade que eu estava vivendo. Eu estava vivendo um relacionamento completamente tóxico, entendeu? Ele controlava meu dinheiro, todas as violências eu sofri. Alguém mais sabia? Só minha prima sabia, mas não sabia assim, detalhadamente. Alguns episódios eu falei para ela, mas assim, ninguém mais sabia. A minha mãe desconfiava. Eu trabalhava no supermercado, muitas vezes eu cheguei lá com o olho roxo, passava maquiagem, né? Mas só que chegava um momento que a base já começava a desbotar. E as pessoas percebiam. E eu lembro que um dia o gerente do supermercado me chamou e conversou comigo. Porque assim, na minha cabeça, só a base estava tampando. Só que a partir do momento que você sofre uma lesão, aquilo incha, entendeu? Então eu lembro que uma vez o gerente do supermercado me chamou, conversou, e eu falei, não, tá tudo bem. Mas assim, eles sabiam. Eles sabiam. E eu falei que eu tinha batido na porta do armário. As desculpas básicas, né? Sempre. Aquelas desculpas que muitas e muitas mulheres hoje dão. Doía mais o corpo ou a alma? A alma. Muito mais a alma. Porque a mulher, quando ela está numa situação de violência doméstica, o agressor ele faz com que ela se sinta um nada. E muitas vezes o agressor faz com que ela se sinta culpada daquilo, entendeu? Ela se sinta culpada de ter apanhado, ela se sinta culpada de ter relação sexual forçada, porque ela tem a obrigação de ter e não tem a obrigação de ter, entendeu? Você conseguia sonhar com um futuro bom? Não. Eu já não sonhava mais. Eu me olhava no espelho, eu me sentia um lixo, eu me sentia um nada, porque ele me fazia me sentir assim. Você se comparava com as outras moças? Nossa, elas estão bonitas, eu tô feia. Tinha esse sentimento de se sentir abaixo das pessoas? Sim, baixou bastante a minha estima. Nossa, não tinha mais. Assim, eu me olhava, para você ter ideia, aonde eu trabalhava nós tínhamos que nos maquiar, tal. Eu já não me arrumava mais, só para você ter ideia, não me arrumava mais. Eu ia com uniforme para o serviço, quando chegava lá eu me maquiava. Sua autoestima estava no lixo? Baixíssima. Eu me olhava no espelho, nossa, eu me sentia um nada, sabe? Eu achava que eu não tinha capacidade de conquistar coisas a mais. Ele fazia com que eu me sentisse assim, entendeu? É a estratégia. Exatamente.
Quando eu apanhava, igual uma vez eu comprei uma roupa, para você ter ideia como ele controlava o meu dinheiro. Uma vez eu fui comprar uma roupa para mim e comprei uma para minha mãe também. Né? E eu cheguei e escondi a roupa da minha mãe. Eu falei, vou levar na casa da minha mãe, tal, porque depois eu comecei a frequentar, voltava lá, tal, mas nunca tive sempre o orgulho de falar, eu não vou voltar para casa. Mas assim, eu frequentava a casa da minha mãe muito pouco, porque até as visitas à casa da minha mãe tinha que ser supervisionada por ele. Sozinha eu não E aí poderia você já ir. estava com 18, 19 anos, Já estava né? com Porque 18 começou com anos, 17. exatamente, já estava com 18 anos, já tinha alcançado a maioridade. E eu lembro que ele descobriu essa roupa da minha mãe. A mãe me deu uma surra, me bateu mesmo. E o que que aconteceu? Quando aconteceu esse episódio, depois que terminou, eu falei, poxa vida, eu apanhei porque eu merecia, eu deveria ter falado para ele. Para você ter ideia da situação. Gente, é muito importante, você, pai, tem que conversar muito com seu filho, com a sua filha, você, mãe, porque o que a gente está enxergando aqui é uma inversão de valores que foi promovida por uma dependência emocional. Exatamente. E algo que é gravíssimo. Exato. Gravíssimo. E quando foi que você virou a chave? Foi quando ele tentou me matar. Como foi esse episódio? Esse episódio foi muito difícil. Ele chegou, ele tinha ido, não sei para onde que ele foi, tinha ido se divertir. E ele chegou completamente louco. Louco, bêbado. Provavelmente deve ter usado drogas ali, entendeu? Completamente. E ele chegou atirando. Atirando. Arma de fogo? Chegou ele na rua. Não era para andar, né? Não andava, né? E ele deu um tiro na rua e eu lembro muito bem que eu ouvi o barulho do carro. Eu falei, é ele. E eu saí correndo. Quando eu saí correndo, o irmão dele chegou e veio atrás de mim. Você tá louca? Aí pegou. Aí ele falou assim, deixa meu irmão, né? Aí eu entrei. Depois ele conseguiu colocar o carro para garagem. Tava ele e outro cara. O cara foi embora, né? E ele colocou o carro para garagem e tal, mas ficou ali na garagem. Não queria entrar, não queria ficar com a família ali. E eu lembro muito bem que ele me chamou. Eu só estava lá de dentro só ouvindo o barulho das garrafas, né? E de repente ele me chamou. Eu fui ver, né? E ali iniciou uma discussão, porque ele sempre falava que eu estava o traindo. Na cabeça dele eu estava o traindo. Eu não tinha tempo nem para mim, que girar para traí-lo. Se eu já vivia aquela situação, imagine se eu teria como estar procurando outra pessoa. Meus passos, meus horários, era tudo assim monitorado por ele. Às vezes ele ia até na hora do meu almoço no supermercado, para você ter ideia. Porque ele só trabalhava final de semana. E eu lembro que nesse dia ele ficou me acusando de traição, entre outras coisas, né? E acabamos discutindo. E nessa de discutir já começou as agressões físicas, né? Aí começou a bater, começou a chutar, começou a esmurrar minhas costas, né? Tudo bem. Não precisa voltar nisso. Mas aí foi o gatilho que você... Foi o gatilho, foi. E aí você escolheu seguir. Você teve que sair escondida da sua casa? Eu saí de lá na hora, eu não saí escondida, porque na hora que ele ia cravar uma garrafa em mim, no meu peito, né? Eu gritando, a família dele não vinha, mas aí a dona da casa que morava em cima, ela veio e falou para ele, fulano, para com isso. Entendeu? Aí falou algumas coisas. Eu estava tão desesperada, já estava ensanguentada, porque ele já tinha me batido muito. E ela falou, você vai matar a menina desse jeito. E foi aonde ele parou, e nesse momento em que ele parou, eu consegui correr dentro de casa, e a única coisa que eu peguei foi a minha bolsa. E foi embora para casa e eu saí a pé, para você ter ideia. Eu saí correndo para casa da minha mãe, saí pela avenida, era uma avenida muito escura, hoje é bem movimentada, saí ensanguentada, né? E fui para casa da minha mãe a pé. Cheguei lá, já era bem tarde da noite, né? Cheguei, conversei com minha mãe já sabia mais ou menos a situação, né? E a minha mãe, assim, me acolheu de uma maneira. Minha mãe é incrível, né? Que bom. Meu porto seguro, minha mãe é uma maravilha.